Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos à aula de espanhol no segundo ano. Sou professora Luma e estarei durante esse ano de 2021 com componente de espanhol, como eu já falei para vocês. Nessa turma, eu sei que tem alunos que eu já lecionei o componente de espanhol, acredito que tem alunos novos e, desde já, bem-vindos. De início, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, né? Meu nome é Antônia Alves da Silva, mas eu sou mais conhecida como Luma. Eu sou formada pela UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, em Letras Espanhol. Atualmente também eu curso Letras Português, também pela UESP, né? A minha experiência profissional, ela começa em 2018, sendo professora da UESA, 2020, e atualmente também eu sou supervisora de ensino no município. De início, eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês, que tem muito a ver com o período de pandemia, que ela é do Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, educador, escritor brasileiro, que diz: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ou seja, quantos de nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia? Dificuldades para assistir videoaula, nós como professores, dificuldade para gravar uma videoaula para vocês, melhorar a nossa metodologia. Você é aluno que muitas vezes falta a internet em casa, que às vezes não se concentra com essa forma de estudo, que sente tanta falta do ensino presencial. Mas essa é a nossa condição no momento, então cabe a cada um de nós fazer o nosso melhor na condição que temos. Então, para esse início de ano letivo, eu desejo a cada um de vocês muita garra e mesmo diante das dificuldades que cada um de nós passamos, possamos dar o nosso melhor sempre. O que é importante vocês, como alunos, ficarem cientes neste primeiro momento? As nossas aulas de espanhol serão às quartas-feiras, certo? Durante as minhas videoaulas, que é uma metodologia que eu uso muito, para explicar melhor o conteúdo para vocês. Eu gostaria que sempre tivesse caneta, caderno ou lápis para fazer as anotações, porque o professor fala uma informação importante do conteúdo que você deve anotar, porque isso ajuda na prova, na melhor compreensão do conteúdo, tá bom? Outra coisa que é importante nesse período de aulas remotas, na qual você está em casa, né, é organizar-se, como está aqui o nosso esquemazinho, organizar-se, escolher um horário de estudo, um ambiente adequado. Quando se fala em ambiente adequado, é um ambiente silencioso, sem a transitação de muitas pessoas, sentado numa mesa de preferência, se planejar, quais são os componentes da semana, qual o seu horário de estudo, não deixar acumular matéria, né? Dormir bem, praticar atividade física, né? Um esporte, uma caminhada. Não se esquecer do lazer, né? É sempre importante tirar o dia da semana, uma hora da semana, para que você possa se divertir, conversar, se distrair. No momento não está sendo possível viajar, né? Se aglomerar, mas a gente tem que se adaptar. Como eu já falei, escolher um local tranquilo e também se desligar das distrações. Na hora de estudar, não é legal estar estudando, acessando o aplicativo do Mob Família, que é o aplicativo que vocês estão tendo acesso às videoaulas, assim como o WhatsApp também, e estar mexendo no Facebook, recebendo mensagens, vendo posts e tudo. Então, é preciso seguir esses detalhes, essas orientações, para que você possa ter um melhor aprendizado. O que é que temos para a aula de hoje, pessoal? Vocês fizeram uma avaliação diagnóstica para medir os conhecimentos que vocês adquiriram durante o ano letivo de 2020. Vocês viram que as questões, todas elas cobram muitos textos, na qual você tem que, às vezes, interpretar, às vezes, compreender. E hoje a minha proposta é essa, fazer uma diferenciação entre interpretação e compreensão, principalmente na língua estrangeira, no caso aqui o espanhol, diante das questões que foram cobradas e no finalzinho eu vou passar uma atividade. Então vamos lá, gente. E aí, pessoal? Reflita aí você. Qual a diferença entre interpretação e compreensão de texto? Você sabe?
Acredito que na aula de língua portuguesa e também nas aulas de língua estrangeira já foi comentado esse assunto. Mas neste momento, você sabe a diferença entre interpretação e compreensão de texto? Vamos lá. A compreensão do texto é aquilo que eu leio e de imediato eu já sei a resposta, eu já compreendi. Se eu digo que João e Maria estavam no parque, numa determinada história, e pergunto quais são os personagens do texto, eu já estou dizendo, já está explícito para mim, né, que os personagens é João e Maria. Então, está identificado, está claro no texto. Já quando eu falo da interpretação de texto, é aquilo que eu leio, mas de imediato, talvez eu não consiga interpretar, não consiga perceber no texto que vai além daquilo que está escrito. Quando eu digo assim, Juliana estava cabisbaixa. Quando eu digo isso, ou quando eu vejo uma situação dessa, a compreensão é o quê? Que a Juliana está olhando para onde? Para o chão. Agora, no sentido no sentido de usar um sinônimo aqui para cabisbaixa, tristonha é uma interpretação, porque tristonha quer dizer o quê? Que a pessoa está triste, também está olhando para o chão. Tá entendendo, pessoal? É uma coisa que vai além do texto. Preciso ter conhecimento de mundo, conhecimento de mais coisas. E uma outra situação muito importante na língua estrangeira também é as marcas linguísticas. E o que são essas marcas linguísticas no texto? É a pontuação, é a fala do personagem, aqueles balãozinhos, a imagem em um determinado texto, que mesmo estando em língua estrangeira, faz com que eu consiga interpretar, compreender aquele texto. Então, neste momento, pausa esse vídeo e copie essas informações no teu caderno, tá bom, gente? Pausa ele, tira um print da tua tela, tá bom? Que eu vou dar procedência. Então, pessoal, uma outra dica na hora de interpretar um texto em língua espanhola, em língua estrangeira, é o quê? É ler o título e o subtítulo de um texto, né? Ler as perguntas e as respostas antes de ler o texto também é uma estratégia. Observar atentamente a imagem, vou já mostrar para vocês na questão seguinte. Ver qual é a fonte do texto, se vem de um site, se vem de uma revista, se é um trecho de uma notícia, identificar o tipo de texto. Se texto é um anúncio, é uma propaganda, é uma música, porque dependendo do tipo de texto, ele pode me direcionar para a resposta, né? Qual é o objetivo de um anúncio? Anunciar alguma coisa, propaganda, persuadir alguém, a música, né? Passar um sentimento, uma ideia. Lembre-se, a resposta pode não estar explícita no texto. É a questão do quê? Da interpretação. Está além do texto. Então, vamos lá, gente. Na questão de número 5, foi cobrado para vocês uma questão falando sobre drogas, que dizia assim, controla las drogas tu vida? Controlam as drogas tu vida? Está fazendo o quê? Uma pergunta para você. Tu vida, tu comunidade. Não há espaço para as drogas. Veja que numa questão desta, quando eu observo esse sinal, esse ponto de interrogação, essa palavra que tem o mesmo significado na língua portuguesa, vida também que tem o mesmo significado, comunidade, apesar de que no português se escreve comunidade com E, mas também tem o mesmo significado, ela me direciona para a resposta quando eu digo assim, na campanha ao fazer uma pergunta ao leitor, o enunciador teve o objetivo de quê? Qual é o objetivo dessa propaganda? É ofender o leitor que utilize substâncias, é ofender o leitor que utiliza substâncias ilícitas, vocês sabem que a droga é proibida. Denunciar usando o uso de drogas. Incentivar a reflexão por parte do leitor, e aí? Mostrar que o uso de drogas é proibido? Não.
Aqui, se a gente for, controlam as drogas tu vida nessa pergunta, tá fazendo o quê? Você refletir. E aí, as drogas controlam a sua vida? Elas fazem parte da sua vida? Descobrir que se o leitor usa drogas ou não, descobrir se alguém está mentindo ou não, isso aí é uma outra situação. Então, uma propaganda dessa, ela tem o quê? O objetivo de incentivar a reflexão por parte do leitor. Então, uma resposta dessa você consegue, mesmo que estando em espanhol, observando a imagem da pessoa aqui, cabisbaixa, controlada pelas drogas, essa pergunta, esses pontos de interrogação, essa palavra parecida com o português, você vai saber que ela quer te incentivar a refletir sobre o uso das drogas. Um outro conteúdo trabalhado na avaliação diagnóstica, pessoal, muito estudado durante o primeiro ano, formas de tratamento, que são as situações na qual, dependendo da pessoa, da hierarquia, eu falo de uma forma. Aí tem os pronomes, né? O tu e o vós, utilizado para situação informal. Informal, quando eu estou falando com uma pessoa bem conhecida, com uma pessoa que eu não obedeço uma certa hierarquia, ou seja, o meu patrão, o meu diretor, o meu professor. E os te, um pronome personal, do singular, né, que é do espanhol, claro, que é utilizado para falar com pessoas de forma formal, né? O meu chefe, o meu professor, em uma situação de respeito. Vamos ver na prática isso. Eu trouxe a questão de número 1, que como para vocês aqui, essa questão, que diz assim, quero que de sempre diga a verdade. És um niño que tem um bom futuro e que não há de ser diferente se continuar assim. Le desejo todo de bueno a usted, mi sobrino querido. Besos de su tía que te ama mucho, Luisa Aquino. En este pequeño telegrama tenemos las formas bien puestas para la forma de tratamento. Qual tipo de tratamento está sendo utilizado em este contexto? E aí, pessoal, o que eu acabei de revisar para vocês, o tratamento formal e informal. Veja que aqui, sabendo que o pronome os, eu identificando numa questão dessa, que os te é um pronome de tratamento formal, eu vou matar a resposta da prova. Quando diz que formal, pois está sendo utilizada entre uma tia, que é uma pessoa mais velha, e o seu sobrinho. Então, é a alternativa com a letra D. É uma situação formal. Veja que a tia, né, está dando uma mensagem de forma formal, educada para o seu sobrinho. E ela está usando a linguagem formal. Na terceira questão, quando se diz assim, senhor Martínez, usted já es nuestro cliente hace mucho tiempo e por isso nos vamos a cobrar estes interesses tão altos. Veja aqui o senhor Martins falando aqui com o cliente, né, sobre assuntos de negócio. Senhor Martínez, usted, de acordo com o pronome destacado, podemos inferir que o tratamento é formal, exigindo o quê? Respeito. Então, a resposta correta é a letra A. Veja que a questão, mesmo estando em espanhol, você utilizando de dicas na hora de interpretar e compreender um texto, destacando aqui o pronome, vendo a situação de conversa, é possível responder as questões, tá bom, pessoal? Para a gente finalizar, para eu validar sua frequência e participação nesta videoaula, neste momento da aula de quarta-feira, eu espero que você responda a questão de número 4. Eu já sei que a resposta é a letra A. As pessoas estão reivindicando mais vagas de trabalho no mercado.
Mas o que é que eu quero de vocês nesta questão? Que vocês façam um comentário dizendo por que a resposta desta questão é a letra A. Diante de tudo que eu expliquei para vocês, que a gente tem que observar as imagens, a fala dos personagens, as pontuações, analisar as alternativas direitinho, eliminar aquelas que não que você acha que não tem nada a ver. E aí, por que a resposta da questão de número 4, tirada lá da nossa avaliação diagnóstica, é a letra A? Quero que vocês comentem, vou deixar lá no Mob Família o espaçozinho para vocês enviar a resposta, tá bom, pessoal? E a nossa aula de hoje se consiste nisso, né? Interpretação, compreensão, dicas de como responder questões em língua espanhola. Espero ter feito que vocês compreendam e hasta luego.